Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o professor Getúlio Marques. Ele está aqui com a gente, é secretário estadual de Educação. Bom dia, professor Getúlio. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para conversar um pouco com vocês. Tem uma série de assuntos, tem Fundeb para a gente conversar, mas primeiro me fala da convocação de professores aí. 600 novos professores foram convocados, né? Explica para a gente. Normalmente, Diógenes, hoje, principalmente nesse período em que nós temos todas essas questões da Previdência, né? Há uma fuga de cérebros. As pessoas preferem se aposentar do que arriscar e esperar o que virá. E aí nós tivemos algumas aposentadorias e precisamos repor, né, a nossa força de trabalho. Então, agora a governadora autorizou e já convocamos 600 professores, né, para que os alunos possam estar com todos os professores em suas salas de aula. Eu não sei se o senhor tem esse número, mas qual foi o impacto dessa história de reforma de Previdência no caso da educação, professor Getúlio? No caso da educação, a reforma da Previdência ela vai pegar um pouco, vai pegar não porque ninguém sabe ainda como vai ser, né? Eu li ontem, inclusive, que alguns deputados podem modificar essa... A proposta está na Assembleia. A proposta está na Assembleia. Né? Mas para a educação teria um impacto, porque nós teremos, principalmente os inativos, né? Que hoje tem uma folha muito alta com a gente. Hoje nós temos mais inativos do que ativos. Então temos cerca de 22 mil inativos contra 14 mil ativos. Professores em sala de aula, né? E hoje o que nós arrecadamos, né, não consegue dar suporte aos que já estão aposentados. Então por isso, né, que o cálculo feito pela equipe é que haja pelo menos esse equilíbrio. E claro que às vezes, né, quando os parlamentares fazem as modificações, né, eles, claro, que com responsabilidade têm que ter esse cuidado, né? É hora de fazer conta, né, professor? De fazer conta, porque de repente você faz uma pequena modificação porque acha que esse aqui precisa ter um pouco mais ou um pouco menos, e isso termina ou empatando ou desequilibrando aquilo que foi pensado pelo governo. Professor, você falou no impacto financeiro, mas eu falo, esse momento de reforma, inclusive no Plano Nacional, como o senhor bem disse, muita gente antecipou até aposentadorias e tal. Sim. Aí eu queria saber exatamente isso, o impacto dessas aposentadorias. Esse é grande. Esse é grande porque, principalmente na educação, que os concursos são concursos antigos, né? O último concurso foi esse de 2015, que são os mais novos, mas os concursos anteriores, a maioria das pessoas já estão para se aposentar, estão com tempo. Então hoje nós temos lá uma probabilidade de, nesses próximos 2 anos, de 4 mil aposentadorias. Muita gente já solicitou, né? Muita gente. Não, hoje já temos mais de 1.500 solicitações, né? Então a previsão é que nos 2 anos chegue a 4 mil. Gerlane Lima. Bom dia, secretário. Bom dia. A gente estava falando aí, falando dessa questão da convocação dos professores. Nessa última convocação, a governadora fez um apelo para que se apresentassem, porque as aulas iam começar. As salas de aulas estão preenchidas ou ainda há déficit de professores? Tem previsão de mais convocação? Pontualmente ainda vão acontecer alguns problemas. Porque acontece, chamamos esses 600. Normalmente, como é um concurso antigo, uma boa parte dessas pessoas já estão ocupadas em outros locais e elas não se apresentam. Então começamos as aulas e aí a gente fica buscando e fazendo uma nova chamada até que a gente complete esses 600. Feito essa chamada e completado esses 600, nós vamos ver novas necessidades, dependendo daqueles que se apresentaram, para poder prepararmos-nos para novas chamadas, com todas as dificuldades financeiras que o Estado está passando. Então até nisso temos também conversado, os diretores das regionais e os diretores das escolas estão muito cuidadosos, né? Em alguns momentos, de hoje, para que você tenha ideia, numa mesma escola tem uma sala com 8 alunos, outra com 17 e 2 professores. Então a gente conversa muito com o pessoal para criar essa cultura de ter uma sala com aquele mínimo de 25 alunos, 30 e 35 no máximo, que é uma sala razoável para que você possa não fazer com que o Estado tenha todo esse... Aí não seria investimento, seria gasto, né? Quando a gente diz, na educação eu invisto, mas quando a gente faz isso, está gastando porque está
né, não fazendo aquela coisa de maneira racional. Professor, a gente sabe que algumas disciplinas têm déficit, inclusive, de oferta de profissionais. Como vão ser distribuídos esses 600 professores? O senhor já tem ideia? Eles foram chamados, inclusive, já para os componentes, né, de acordo com a necessidade de cada uma das regionais. Uma regional como Natal, por exemplo, me diz: eu preciso de 10 de português, de 7 de matemática, e a gente faz esse chamado. Nem sempre todos se apresentam. E temos ainda um problema, é que em algumas regionais não existem mais candidatos para aquelas disciplinas. Que coisa! Isso acontece em quais locais, professor? Hoje nós temos, por exemplo, na regional da minha cidade, inclusive de Macau, né, tem necessidades de professores, por exemplo, de matemática que não tem mais na lista. Na regional de João Câmara tem isso. Então, com isso, a gente vai tentando ver como chamar outros para que façam isso, e enquanto não chama, que é o que nós temos hoje, cerca de 1.000 professores que são temporários, né, que terminam cobrindo alguns espaços, né, espaços inclusive daqueles que vão para um cargo de gestão. Houve eleição recentemente, temos cerca de 1.000 professores que estão em cargo de gestão. Então, tudo isso é uma equação que a gente tem que trabalhar muito na educação. E qual a né? maior carência, professor Getúlio, em termos de disciplina? Hoje eu digo que as disciplinas das áreas de exatas, né? No geral, principalmente quando você pega física, matemática, em regiões mais distantes, você não consegue todos esses professores, né? Física, química e matemática são disciplinas que a gente tem um pouco mais de carência. Nas outras disciplinas a gente até consegue fazer bem essa cobertura. Gerlane Lima. Para 2020 tem a previsão do tempo integral, né? Está previsto o tempo integral nas escolas. Como é que vai funcionar, e essa questão da dificuldade financeira do Estado vai atrapalhar? O Estado vinha já trabalhando essa questão, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que parabenizar antes mesmo da gente, quando assume que cumprir, digamos assim, o Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual e o Plano Nacional de Educação encaminha que até 2024 nós tivéssemos metade das escolas da educação básica em tempo integral. Isso não vai acontecer. Infelizmente, não foi feito com o tempo e com a rapidez necessária. Mas tínhamos, em 2018, nós tínhamos 29 escolas, mas 29 de ensino médio e 20 de ensino fundamental. Então fizemos mais 11 em 2019 e agora mais 15. Então no total temos 74 escolas, mas está longe ainda daquilo que queremos. Então, qual é a meta, secretário? A meta seria ter pelo menos metade até 2024. Provavelmente não chegaremos nisso, ou seja, de ensino médio, que hoje nós temos as 15 mais as 39, que seriam as 54, eu precisaria chegar em pelo menos 150. Então eu teria mais 2 anos para chegar em 150 e eu não consigo chegar nessas 150. Mas, desculpe, até 2024, né? Os 2 anos são os 2 anos da governadora. Sim. O nosso projeto é chegar em 2024, pelo menos no ensino médio, com essa quantidade de escolas. O atual mandato, de fato, não vai até 2022. E vocês vão seguir ampliando esse sistema. Mas não vai dar para atingir essa meta de 150. Ainda no mandato da governadora. Sim. Mas o trabalho que a gente faz, a gente teria mais 20, mais 25, mais 25 e mais 20, que está tudo programado para isso, para atingir essas 150 escolas. Quer dizer, a programação está para atingir essas 150 escolas. E aí vem a pergunta da Gerlane, né? E recursos. Aí estamos com essas pequenas dificuldades. Primeiro, que é o Fundeb, que você sabe que hoje é o que mantém praticamente toda a educação básica no país. Né? E está passando por um momento de reestruturação, de renovação, inclusive. Né? Exatamente, com renovação. E essa questão do Fundeb é uma das questões que vai nos fazer atingir ou não alguns objetivos. Esse ano já tivemos frustração. Né? Um Fundeb que nós esperávamos um acréscimo maior, né? Então veio um acréscimo menor do que 3%, nós recebemos 912 milhões do Fundeb. Então já houve frustração de receita. Né? No primeiro mês logo, que nós esperávamos 85, foi o que aconteceu em janeiro de 2019, nós recebemos só 80 milhões, quer dizer, foram 5 milhões a menos. A previsão esse ano é que a gente receba 926 milhões, o Estado. Então há uma confusão, inclusive nas redes sociais, as pessoas dizendo: o governo tem dinheiro, porque só esse ano, só agora nesse mês recebeu 227 milhões. Não, 227 milhões é o resultado do Fundeb do Estado inteiro.
E o estado inteiro, né, vai para a prefeitura de Natal, Isso. Parnamirim, todas as outras prefeituras. Não vem tudo para o governo do estado. O estado você distribui com os municípios também. Cerca né? de um terço, 33% a 35%, dependendo do cálculo que é feito. Esse ano é um pouco mais para os municípios, porque nós, secretários de Estado e secretários municipais, numa visão mais de colaboração mesmo, entendemos que era preciso ter um pouco mais de recursos para as creches, na educação infantil, que é o início de tudo. Então nós abrimos mão, isso dos secretários de Estado do Brasil inteiro, para que as creches tivessem um peso maior. E com isso os estados perdem um pouquinho e os municípios ganharam um pouco mais. Então tudo isso é uma negociação que a gente está fazendo, tentando resgatar e recuperar com o novo Fundeb, né, que eu espero que o governo tenha sensibilidade e aprove da forma que a Câmara está encaminhando. Eu vou falar sobre o Fundeb também, pedir para o senhor dar mais detalhes sobre o que é que está sendo proposto, inclusive acompanhado de perto pela governadora Fátima. Sim. E Fátima foi uma das relatoras da proposta quando era parlamentar no Congresso Nacional. E dentro do fórum, ela praticamente é quem acompanha de perto, representando os demais governadores. Mas eu antes de falar em Fundeb, cargos de suporte também pedagógico serão convocados, além dos professores, né? O suporte pedagógico ele foi previsto no concurso de 2015, só que a autorização que nós tínhamos era só para 800 que já estavam todos ocupados. Então vejam, foi feito um concurso em 2015, o pessoal fez o concurso e nunca teve a oportunidade de ser chamado. Então nós conseguimos uma articulação com os nossos deputados, né, com a Assembleia Legislativa, e o deputado Francisco, né, colocou a proposta e foi aprovada de que nós pudéssemos ampliar o número de suportes, porque é necessário cada escola, dependendo do porte, ter 1 ou 2 suportes pedagógicos. E com isso nós vamos agora fazer o nosso levantamento econômico-financeiro para poder fazer o chamado também desses suportes que até hoje não tenham sido chamados. Secretário, o ano letivo começa dia 17 de março, é isso? Não, já começou, né? Começou 17 de fevereiro. 17 de fevereiro. 17 de fevereiro começou o ano letivo, então as escolas, de uma maneira geral, já começaram suas aulas, e nós temos no dia 2 agora o início do ano letivo para essas escolas em tempo integral. E por que essas escolas... Semana que vem, no caso. Semana que vem, dia 2. Por que essas escolas têm esse outro calendário? Porque como tivemos novas escolas, então precisamos que todas elas se juntassem para fazer uma formação diferente. São escolas com 2 turnos, né? São escolas que apresentam um novo desenho, o professor está ali sempre acolhendo o aluno, o professor está orientando o aluno o tempo todo. Então por isso, Diógenes, que a gente defende tanto que essas escolas tenham esse ensino integral, porque é uma forma que a gente vê os melhores resultados. Os alunos têm um projeto de vida que desde que eles entram, eles são acompanhados pelos professores. Então com isso... né, o desempenho é melhor, né? O desempenho é melhor dos alunos. É o caminho, né? Aliás, essa história já vem do passado, né? E sempre com bons resultados. Eu queria agora que o senhor falasse sobre o Fundeb. O que é que está sendo proposto nesse momento? Aliás, o Fundeb precisa ser resolvido esse ano, né? Explica pra gente. Precisa ser resolvido esse ano, porque o Fundeb ele perde a sua validade agora, em 2020. Quer dizer, e o Fundeb em 2021, ele precisa ter todos os parâmetros estabelecidos em 2020, certo. Senão se perde a lei do orçamento, se chega agora em agosto. Por isso que toda essa luta para que agora, ainda no primeiro semestre, nós aprovemos o Fundeb e após essa aprovação, a legislação ordinária possa ser resolvida até o final de dezembro. O que é que acontece, Deus? Hoje o Fundeb, esse ano, por exemplo, foram 157 bilhões para o Brasil todo. Desses 157 bilhões, 144 foram recursos de estados e municípios. Porque o Fundeb é feito por esse grande fundo, não é, que ele se coloca numa cesta de impostos e os impostos vão e voltam. Não é? O governo federal, as pessoas até imaginam que o Fundeb é o dinheiro do governo federal. Não é. Por exemplo, nós, no Rio Grande do Norte, não recebemos um centavo. Então vamos para os números que é bem interessante. 157 bilhões foi o ano passado. O ano passado. E desses 157 bilhões foram receitas oriundas de impostos dos estados e municípios. 144 bi. Quase tudo. Né? Aí qual é a nossa discussão e a discussão da governadora Fátima? Primeiro, né, dizer que foi uma das idealizadoras e relatora do Fundeb, do piso salarial,
E hoje, como governadora, lidera o grupo de governadores, claro, cada governador lidera uma das partes e ela lidera essa questão do Fundeb e conseguiu, que ela é especialista, dos todos os governadores, o apoio para que o governo federal aumentasse a parte que complementa o Fundeb. Então, desse recurso todo, o governo entrou com 13, governo federal. Esses 13 bilhões vai para aqueles estados em que o custo aluno não atinge o custo aluno médio anual. Então, só 9 estados recebem esse complemento do governo e nós ficamos fora. Nós seríamos o próximo, né, se tivéssemos um acréscimozinho lá do governo federal, seríamos nós, o Rio Grande do Norte, contemplado. Hoje são 7 estados do Nordeste, menos Rio Grande do Norte e Sergipe, e 2 do Norte, que são Pará e Amazonas. Então, esses 9 recebem, esses 10 milhões do governo vão para Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Pará e tal. Então, recebe um pouquinho mais do Fundeb. O que é que nós discutimos com o governo? O governo federal, que pega a maior fatia de todos os impostos, poderia acrescentar a sua parte. E aí houve uma proposta inicial, que todos os governadores, né, foi proposta pela nossa senadora, os governadores avalizaram. Senadora não, governadora. Governadora, né? Porque como senadora ela já tinha começado isso. E agora, como governadora, conseguiu dos seus pares, né, apoio para a proposta. E essa proposta era de 40 milhões, de 40%, ao invés de 10%. Só que isso seria conseguido ao longo de 10 anos. 5% num primeiro momento e depois 2,5% até chegar aos 40%. Né? O governo federal, em princípio, não aceitaria, até porque, em parte, às vezes querem que não existe Fundeb, não existe recursos, né? Sempre toda aquela discussão que você vê que para não vincular nenhuma receita a nada. Né? Mas educação e saúde, se não tiver essa vinculação, é o caos. Aliás, a linha do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, é de desvincular tudo. Desvincular tudo. Ele tem essa proposta mais ampla, né? Tem mais ampla. Aí isso bate de frente com essa proposta do Fundeb, Bate de frente com essa proposta. O que é que nós avançamos? Então, Senado e Câmara avançaram. Tem a deputada Dorinha, que é do DEM. Veja que isso é uma coisa apartidária. A deputada Dorinha, que é a relatora do novo Fundeb, é do DEM. Do Democratas. Dos Democratas. E temos mais o senador Flávio Arnes lá. E os dois conseguiram confluir a proposta com essa proposta dos governadores para apresentar os 40%. Isso está no Senado hoje? Não, hoje está na Câmara. Está na Câmara. Está na Câmara e a tendência é que todos sigam, inclusive há uma espécie de acordo, que passando na Câmara o Senado automaticamente referenda, porque houve toda essa negociação. Só que ao invés de 40%, claro que o governo federal, né, com suas limitações também, a negociação hoje está em 20%. Né? Nós trouxemos para 20%, sendo 5% de imediato, e 1% para chegar nos 20 em 5 anos. Então, esse é o panorama. É o panorama. Hoje, né? Agora, o que é que isso... Mas tem prazo, é bom lembrar isso. E não tem prazo, tem que ser no primeiro semestre. E aí, o que é que acontece com isso de hoje? Tivemos agora, por exemplo, o Piso Nacional de Professores, que é onde a gente está tendo essa discussão com o sindicato. Então, tem um novo piso, e o governo atualiza o piso em 12,84. Só que me atualiza o Fundeb em menos de 3%. Eu tenho o Fundeb de 902, no Rio Grande do Norte passa a previsão para 926, e o impacto desses 12,87 só nos ativos é de 97 milhões. Tem dinheiro para isso? E aí... Olha, inclusive o Marconi Moura está perguntando, nosso ouvinte, e olha, pergunta ao professor sobre o reajuste, se vai pagar retroativo, com retroativo. É exatamente essa aqui que eu já imaginando que os ouvintes aí, como vocês são muito ouvidos, graças a Deus, é que é um bom espaço para a gente tirar dúvidas, né? Exato. Então, Marcondes... Marconi Moura. Marconi Moura. Marconi, obrigado até pela pergunta, porque foi exatamente na hora em que eu estava nesse assunto. Tem dinheiro para isso? Se eu disser, tem dinheiro? Não tem. Mas nós vamos ter que cumprir o que é obrigação constitucional. A governadora sempre foi uma defensora do Fundeb, criadora do piso salarial, defende que os professores tenham seus recursos e seus salários melhorados, até porque é a categoria ainda no Brasil que recebe os menores salários em relação àqueles que têm nível superior. Então a governadora sempre decidiu isso. O problema é que o Estado ainda está com 2 folhas atrasadas, né? Do governo anterior. Né? Aqui ninguém está fazendo crítica, mas é uma constatação. E com isso é uma parte de recursos que a gente já poderia estar aplicando agora. Então o que é que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo na negociação, continuamos abertos com o sindicato, fazendo a negociação em que a gente possa pagar esse recurso de forma parcelada, até porque não temos esse recurso inteiro, e o retroativo nós também vamos pagar.
Só que o pagamento, não tem um recurso para pagar tudo isso esse ano. Pagar o retroativo e pagar esse valor de imediato. Então nós vamos fazer... Mas o retroativo será pago. O retroativo será pago, sim. Pode não ser pago esse ano, mas que será pago, será sim. Até porque quando nós entramos agora no governo, nós pagamos no início do ano retroativos até o mês de março, até o mês de maio ou junho, nós ainda estávamos pagando as parcelas, né, de retroativos do governo anterior. Então isso é uma situação natural. Nós vamos fazer uma proposta em que aquele recurso que a gente tem, a gente possa já aplicar esse ano para os professores, e aquilo que a gente ficar devendo, a gente assume como uma dívida, mas vai pagar, né? Uma dívida que a gente vai pagar. Gerlane Lima. Só uma dúvida de um ouvinte. O ouvinte pergunta aqui que esses recursos do Fundeb, eles são usados só para pagar os profissionais da educação e os demais são recursos próprios? Hoje, por exemplo, a nossa folha de pagamento, a folha de pagamento desse ano da educação deu 1 bilhão e 112. Em 2019. Em 2019. 1 bilhão e 112. Desse 1 bilhão e 112, 63%, 63, 64, que foram 750 milhões, foram pagos com recurso do Fundeb. Mas o restante foi pago com recurso próprio, do Tesouro. Orçamento do Estado. Orçamento do Estado. Agora, a gente paga o Fundeb só aqueles profissionais que estão na lei, ou seja, professores, pessoal da biblioteca, então tudo aquilo que se refere à escola, né, ao processo escolar, nós podemos pagar pelo Fundeb. Pagamos, por exemplo, os terceirizados. Então você vê, dos recursos do Fundeb, que são esses 902 milhões que recebemos, 83% foi para pessoal e 17% foi para pagar serviço terceirizado, o copeiro, o vigilante, o assistente, todo o pessoal que faz parte da escola. Então esse é um recurso que é permitido por lei, mas o Fundeb não banca toda a folha de pessoal. Eu preciso de recursos do governo do Estado. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do secretário estadual de Educação, professor Getúlio Marques. Professor Getúlio, boa sorte na sua luta, hein? Que a gente possa melhorar essa educação aqui no Rio Grande do Norte. Eu preciso muito. Obrigado, professor. Um abraço, obrigado a você.